Olá, meus amigos e minhas amigas pré-vestibulandos que estão aí focados, preparando-se para o Enem. Sou o professor Castro, trabalho com vocês a História Geral e hoje nós vamos ver um assunto importantíssimo, que é os árabes. Esse nome árabe vem do rio Chatel El Arabi. Todos aqueles que habitavam próximo a esse rio acabaram recebendo o nome de árabe. Uma região predominantemente desértica, sendo o maior deserto de todos o deserto do Saara. O único meio de transporte nessa região, principalmente naquele contexto, era através do camelo, já que o camelo é o animal mais resiste à falta d'água. Chega a ficar 6 meses sem tomar água e toma de uma vez só 42 litros de água. Então aí os árabes têm a sua história ligada à Península Arábica. E a história dos árabes é semelhante à nossa, nós dividimos antes e depois de Jesus. Eles dividem antes e depois de Maomé. Na verdade o nome é Mohammed, quer dizer aquele que será louvado. É o nome mais reproduzido do mundo, Mohammed, mas aportuguesamos e chamamos ele de Maomé. Qual a situação dos árabes antes de Maomé? Os árabes antes de Maomé eram divididos politicamente e religiosamente. Possuíam dezenas de deuses, aproximadamente 360 deuses. Um deus para cada dia do ano. Eles eram politeístas. Apesar dessa divisão política e religiosa, eles possuíam um ponto em comum, a Caaba, o local em que todas essas tribos iam para reverenciar o seu Deus. Essa era a situação dos árabes antes do profeta Maomé, pré-islâmica, antes do Islã, divididos politicamente e religiosamente. Possuíam 360 deuses, praticamente um deus para cada dia do ano, porém possuíam um ponto em comum, que era a Caaba, o local em que todas as tribos iam para reverenciar o seu Deus. Maomé, ou Mohammed, era de uma família pobre, economicamente falando, mas pertencia a uma tribo poderosa militarmente, os Quraishitas, os guardiães da Caaba. Maomé virou caixeiro viajante e tinha um costume. Determinados períodos do ano ele se isolava. Ficava numa caverna meditando sobre os mistérios da vida. Quem sou? Para onde vou? Qual a minha missão aqui na terra? Até que recebeu um dia a visita do arcanjo Gabriel. A religião islâmica não é original, é um sincretismo religioso. Recebeu influência do judaísmo e recebeu influência do islamismo, do cristianismo. Esse Gabriel é o mesmo Gabriel que o cristianismo se refere a ele. Recebeu a visita do arcanjo Gabriel. E Gabriel teria dito: Maomé só tem um Deus chamado Alá. E Alá te escolheu para ser o seu mensageiro. Volte para a cidade e começa a pregar a crença em um único Deus. Maomé sai da caverna, retorna para Meca e começa a pregar a crença em um único Deus. Foi perseguido. E só não foi morto porque fugiu. Porque a fuga de Maomé, de Meca para Medina, de uma cidade para outra cidade, recebe o nome de Hégira. Já caiu em vestibulares. O que foi a Hégira? Fuga de Maomé de Meca para Medina, em 622 depois de Cristo. Outra perguntinha que poderia cair: qual a importância da Hégira para os muçulmanos? Assinala o início do calendário muçulmano. Que foi a Hégira? Fuga de Maomé de Meca para Medina. Por que fugiu? Porque a crença em um único Deus contrariava os poderosos de Meca. E sobrevivia do politeísmo, que todo dia tinha uma tribo na cidade para reverenciar o seu Deus. Chega Maomé e começa a pregar a crença em um único Deus. Foi perseguido, só não morreu porque fugiu. A fuga recebe o nome de Hégira.
fuga de Maomé de Meca para Medina em 622. Lá a importância é que assinala o início do calendário muçulmano, é o ano zero. O ano zero para nós é o nascimento de Cristo. A nossa cronologia é a cronologia cristã, baseia-se do nascimento de Jesus. E a cronologia muçulmana, o ano zero é a Hégira. Lá em Medina teve sucesso. Casou com uma rica viúva chamada Khadija e o sogro colocou à disposição dele um pequeno exército. Ele retorna para a cidade de Meca, derrota os poderosos de Meca e unifica os árabes através da religião, criando uma religião chamada de Islã, quer dizer submissão a Alá. Então aí qual a importância de Maomé ter unificado os árabes através da religião, criando uma religião chamada Islã, que é a religião que mais cresce no mundo, já superou o catolicismo, mas ainda não superou o cristianismo. Que todo católico é cristão, mas nem todo cristão é católico. O batista, o adventista, o presbiteriano, o assembleano, os ortodoxos, os anglicanos são cristãos. E aí ele unificou os árabes através da religião, criando uma religião monoteísta, que acredita em um único Deus, que acredita que haverá uma vida após a morte e que acredita que haverá um juízo final. E todo camarada convertido ao Islã passa a ser chamado de muçulmano ou crente. Crente é a mesma coisa de muçulmano. É aquele que crê que só tem um Deus chamado Alá e que Maomé é o seu único profeta. O livro sagrado é o Alcorão. E entre os mandamentos e recomendações da religião muçulmana temos orar 5 vezes ao dia, com o rosto voltado para Meca, a cidade sagrada, que fica na Arábia Saudita, onde está a Caaba e a Pedra Negra. Orar 5 vezes ao dia, com o rosto voltado para Meca. São orações coletivas, que são de acordo com o pôr do sol. Visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Jejuar no mês de Ramadã, 30 dias de abstinência sexual, e eles não comem nada do nascer ao pôr do sol, menos velhos, crianças e enfermos. Não tomar bebida alcoólica, não comer carne de porco, dá 2,5% da renda anual aos necessitados. Esses são os mandamentos e as recomendações da religião muçulmana islâmica para os seus fiéis. Após a unificação, os árabes se esparramaram e conquistaram um grande império. A Península Ibérica, Portugal e a Espanha foi dominada por eles por muitos anos. Por isso que nós falamos palavras árabes, e foram acrescentadas ao nosso dicionário devido à presença dos muçulmanos na Península Arábica. Álcool, algodão, alcachofra, alface. A maioria das palavras árabes começa com al, quer dizer o. Então aí, após a unificação empreendida pelo profeta Maomé, os árabes se esparramaram e conquistaram um grande império. Quais as causas que provocaram a expansão muçulmana? A pobreza do solo, a aridez do solo predominantemente desértico, obrigou eles a procurarem terras férteis. Além da pobreza do solo, qual um outro fator que explica a expansão muçulmana? A explosão demográfica, o aumento populacional. Mais gente nascendo do que morrendo, em uma região desértica. Daí a necessidade de conquistar outras regiões. E como que a gente poderia explicar o aumento populacional entre eles? Diminuir os conflitos pela unificação religiosa, mas a poligamia. A religião passa a permitir que um muçulmano possa casar, ter até 4 mulheres, para resolver o problema do excesso de mulheres e a escassez de homens. O homem pode ter até 4 mulheres. Então esses fatores, mais a guerra santa, a conversão do infiel através aí da força, acabou
provocando a expansão muçulmana. E entre as consequências nós temos o fechamento do Mediterrâneo, interrompendo a ligação Ocidente-Oriente, prejudicando a economia do Ocidente. E também a tomada de Jerusalém, lugar sagrado para os cristãos, que foi dominado pelos muçulmanos na expansão, o que gerou a reação da Igreja Católica, que organizou as cruzadas para expulsá-los de lá. Então, aula dada, aula muito bem estudada. Tenho certeza, com seu foco, com a sua determinação, você será um vencedor. Vencedor é quem vence a dor. Abraço. E aí, continua aí focado nos estudos.